A palavra trauma origina-se do grego e significa, na sua origem, ferida, um ferimento, machucado. E é um pouco isso mesmo, quer dizer, é uma ferida que nós vivenciamos, mas não só fisicamente, né? Existe também trauma físico. A pessoa, quando se acidenta, vai para o hospital para a ala de politraumatizado. E é um machucado evidente, todo mundo presta socorro de imediato. Mas no nosso caso, no nosso âmbito psicológico, a situação é um pouco mais complicada, porque a pessoa pode chegar também emocionalmente politraumatizada, mas a sua ferida é invisível, ninguém enxerga, somente a própria pessoa, que a sente. E como uma ferida, ou aproveitando essa ideia de ferida, ela pode também ser curada espontaneamente. Isso quer dizer que somos todos sobreviventes de várias feridas, porque na vida aprendemos a lidar com essas vivências, a enfrentar as dificuldades e a superar decepções, reconhecer nossos fracassos e, ao mesmo tempo, cultivar aquela capacidade de enfrentamento e de superação, que é também chamado resiliência, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Agora, isso quer dizer que tudo isso que, em termos também emocionais, se não existe alguma impureza nessa ferida, digamos assim, né? Essa vivência traumática, ela se cura naturalmente. Quando ela está contaminada, né, se a pessoa se corta e lá tem algum tipo de impureza, de uma bactéria, alguma coisa assim, a ferida infecciona, fica inflamada aquela região e a pessoa aquele ferimento não cura espontaneamente. Algo semelhante acontece também nessa dimensão psicológica, mas acontece de uma forma um pouquinho diferente. Há certos fatores que ajudam a pessoa a enfrentar essa dificuldade e que criam como se fosse uma limpeza para essa experiência difícil. Por exemplo, se passamos por uma experiência traumática quando somos crianças e os nossos cuidadores oferecem um tipo de apoio, de suporte, de reconhecimento ao dizerem: nossa, que difícil isso que você passou, mas nós estamos aqui, nós vamos te ajudar, nós vamos fazer o que for possível, o que estiver ao nosso alcance. Isso é como se fosse uma forma de limpar essa ferida. E a pessoa tende a se recuperar espontaneamente, sem a necessidade de uma psicoterapia mais tarde. Mas nem sempre esse contexto de suporte interpessoal existe. Na verdade, com frequência, são esses próprios cuidadores que criam essas experiências adversas, essas experiências, esses ferimentos, essas experiências traumatizantes. E aí a criança vai ficar sem ter a quem recorrer. A quem que eu vou pedir ajuda? E quando existe esse reconhecimento, essa ferida fica mais difícil de ser curada, fica mais difícil de ser, essa experiência de ser integrada, assimilada. É curioso, na verdade, que a criança tente lidar com essa experiência da melhor maneira possível, e ela vai fazer isso de uma forma, pode até ser surpreendente para alguns de vocês, que é por meio da culpabilização pessoal. Estranho, né? Quer dizer, a criança sofreu uma experiência traumática e, além de tudo, vai dizer para si mesma: acho que no fundo a culpa é minha. Essa é uma reação muito comum de crianças que não encontram o apoio de seus cuidadores para lidar com a experiência traumática. Você sabe por que isso acontece? Isso acontece quase como que por uma determinação biológica. É curioso pensar nisso, né? Mas veja, toda criança, na verdade, todos nós temos o que é chamado o imperativo da sobrevivência. A nossa função inicial, acima de todas, é sobreviver. E a experiência traumática também tem essa característica perturbadora justamente por colocar esse imperativo em xeque.
né? A pessoa passa por uma vivência difícil e pensa, nossa, se eu não me cuidar aqui, eu posso perder a vida. Então, é um pouco esse reconhecimento da quase morte que confere um grau de mais virulência, de mais perigo à experiência vivida. Mas a criança não tem tanto uma capacidade, né, uma autonomia de sobrevivência, e ela precisa contar com esses cuidadores. Quando os cuidadores são, digamos, têm a sua capacidade parental bem desenvolvida, a sua habilidade de cuidar da criança de uma maneira efetiva, protetora, de acolhimento e de criar uma boa interação, um bom vínculo com essa criança, a criança vai se sentir segura e tem como que esse cuidado, o zelo pelo seu bem-estar, terceirizado, fica na mão desses cuidadores. Mas se os cuidadores se mostram com capacidades parentais deficientes, a criança, veja, pensando aqui em termos lógicos, o que seria mais lógico para essa criança fazer? Meus pais não estão dando conta de cuidar de mim e eu estou me colocando em risco de morrer, então vou fazer o seguinte, eu vou bater à porta do vizinho ou de algum desconhecido e dizer, você quer me adotar? Me leva para sua casa? Na esperança de que seja um cuidador melhor do que esses pais que eu tenho. Mas a criança, além desse imperativo da sobrevivência, é também programada pelo que é chamado o imperativo da vinculação, do apego. Então é algo que determina a necessidade de nós nos conectarmos uns com os outros. E inicialmente, em especial com os cuidadores. Então fica para a criança um jogo difícil, quer dizer, eu preciso desses cuidadores para sobreviver, mas no fundo eu reconheço que eles não estão com capacidade para prover isso, para proporcionar esse cuidado. Então, se eu criança reconhecer que esses cuidadores têm essa incompetência parental, eu estou me colocando numa zona de risco de não sobrevivência. Qual é a melhor saída? A melhor saída é dizer, não, no fundo, eles são bons, eles cuidam bem. A pessoa complicada sou eu. É interessante pensar nisso, né? Então que a criança precisa preservar a imagem dos pais para sobreviver. Porque preservando a imagem dos pais, vai ter esse reconhecimento de que a sua chance de sobrevida aumenta. E a melhor maneira de lidar com uma experiência traumática que precisa de algum tipo de explicação é dizer, a responsabilidade é minha. Interessante, né? Então veja que nós vamos reconhecer nessas experiências traumáticas que a criança assume a culpa e vai ficar traumatizada com isso também, é o preço que se paga, e não vai conseguir ou vai ter mais dificuldade de superar essas vivências perturbadoras causadas justamente pelos cuidadores, mas esses cuidadores, acima de tudo, ficam protegidos. Interessante isso, né? E mais interessante ainda é reconhecer que, com frequência, os nossos pacientes já adultos vêm para a terapia e não conseguem, no fundo, reconhecer as limitações dos seus cuidadores. Eu tenho um paciente que até disse isso de uma forma bem resumida. Quem pode falar mal dos meus pais sou eu. Nem você, terapeuta, pode falar mal deles. E o que esta pessoa está comunicando para mim? Que esses pais preservam um status idealizado, apesar de terem se mostrado incapazes e insuficientes de cuidar dessa pessoa na sua infância e na sua adolescência. Mas ainda assim, essa necessidade de manter vínculo, de manter essa ligação, esse apego com o outro, cria uma aura de idealização desses cuidadores. E somente com um bocado de terapia, à medida que a pessoa começa a ganhar mais independência,
é que consegue destituir esses pais desse lugar idealizado. Isso não quer dizer falar mal dos pais ou acabar com a figura deles, mas reconhecer que são humanos, que apresentam falhas, que apresentam vulnerabilidades e que, no fundo, são apenas pessoas.